Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje eu vou, mais uma vez, ter que me defender aqui de acusações de fake news feito por um calvinista terraplanista. E quero deixar bem claro que essa questão não tem a ver com calvinismo versus arminianismo. É que esse camarada, ele pegou ódio de mim porque eu discordei do calvinismo, então ele me ataca por atacar. Aí ele pegou um vídeo meu, onde eu digo e repito quantas vezes vocês quiserem, porque é fato, que não existe um único versículo bíblico na palavra de Deus, dizendo que Jesus, fora da eternidade, fora do tempo, em algum tempo, foi gerado pelo Pai. Isso não existe. Eu disse, vou repetir quantas vezes for necessário, que a analogia feita até por alguns pais da igreja primitiva entre Provérbios 8 e Coríntios está errado colocar Jesus como uma sabedoria que foi gerado fora do tempo ou em algum tempo. Isso é coisa ariana, herética e antibíblica. E quem ensina isso, sim, nega a doutrina da Trindade. Mas o que ele fez? Ele pegou a minha afirmação, colocou com uma outra afirmação do pastor Ezequias Soares sobre Cristologia. Eu tenho aqui o livro do pastor Ezequias, que é um livro brilhante sobre Cristologia. E ele pegou uma questão de tese e fez uma confusão dizendo que eu estou negando a doutrina da Trindade. Eu vou passar o vídeo aqui, você vai entender do que eu estou falando. Então assista o nosso vídeo, que é muito importante para você crescer, para você aprender e para você ver como tem gente maldosa. Então já eu vou passar o vídeo, fica ligado aí que eu vou dar a minha resposta. Mas antes, presta atenção no que eu vou falar. Neste mês, especialmente de junho, no dia 30, às 22 horas aqui no canal, nós vamos sortear 2 Bíblias apologéticas do Instituto Cristão de Pesquisas com apócrifos. É uma Bíblia espetacular, fantástica, dentro do contexto brasileiro e com apócrifo para você dar resposta ao católico. Então, você quer ganhar essa Bíblia? Seja nosso patrocinador, se inscreva na plataforma do Apoie-se e fica ligado neste mês aqui agora, nós vamos sortear 2 Bíblias apologéticas. Outra coisa importante é o app gratuito para todas as plataformas, é só baixar. E se ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe o nosso vídeo, tá bom? Vamos lá então, e já eu volto para dar a resposta a mais uma acusação feita contra mim por um calvinista terraplanista alienado que nunca fez teologia, nunca estudou e aí fala obtusidades. Vamos lá. Está escrito que ele foi gerado na eternidade? Não, não existe isso. Jesus gerado na eternidade? Não tem nenhum versículo na Bíblia. Então aqui está a doutrina chamada pericorese. O filho, ele é filho desde a eternidade. Ele não se tornou filho quando foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, não. Ele já era filho. Ok, então tá aí o nosso querido pastor Ezequias Soares. Se ele estiver nos assistindo, um grande abraço ao pastor Ezequias Soares, tá certo? E o que eu falei não vai contra ao que afirmou e ao que acredita o pastor Ezequias Soares. Ele está dizendo que Jesus é o eterno Filho de Deus. Veja que ele não está falando, e ele não vai falar, você pode depois entrar lá no site da Assembleia de Deus de Jundiaí e assistir o vídeo todo, ele não vai falar que Jesus foi gerado fora do tempo, que Jesus foi gerado na eternidade. Já eu vou voltar para esse assunto, mas antes, deixa eu te explicar. Tem 2 cosmovisões bíblicas, as 2 podem ser aceitas, sobre essa questão. Uma, a que defende o pastor Ezequias e a maioria dos teólogos, de que o Pai é o eterno Pai, o Filho é o eterno Filho, o Espírito Santo é o eterno Espírito Santo. Então, na hora de operacionalizar a salvação, a Trindade é revelada. Por isso que nós temos a economia da salvação e a revelação da Trindade nessa economia. Porque fazia parte
do processo. Se você não entende, pelo menos o básico desse processo, você não consegue, os próprios cristãos primitivos falavam isso, você não consegue entender o que Deus fez para te salvar. Então, quando você entende a doutrina da Trindade. Qual é a outra teoria? Tá? Que havia o Elohim, e é dessa que eu compartilho. Havia o Elohim. Não havia Pai, Filho e Espírito Santo. Havia 3 pessoas na divindade como Elohim, ponto. Que já quer dizer Deus no plural. Ponto. Só isso. Esse era o Deus que Adão conheceu. Quando Adão peca, então uma das pessoas se revela como Pai, a outra como Filho e a outra como Espírito Santo. Para operacionalizar a doutrina da salvação, ou a economia da salvação. Porque aí o Filho tem que pagar pelo pecado da humanidade ao Pai e o Espírito Santo aplicar essa salvação. É assim que funciona. Por isso a revelação da Trindade. Agora veja, essa doutrina que o pastor Ezequias acredita é uma das teses. A outra tese é a minha, que não é minha. Por exemplo, quem acreditava como eu, Dr. Walter Martin, segundo o pastor Paulo Romero me explicou, ele acreditava assim, fundador do ICP norte-americano, que não era nem calvinista nem arminiano, só para já dar o adiantamento aí, os calvinistas estão querendo transformá-lo em calvinista. Bom, se ele foi calvinista, eu também sou calvinista como ele. Mas vamos lá. Então, o Dr. Walter Martin cria assim, que a revelação das pessoas, elas acontecem na hora que a Trindade entra em operacionalidade para salvar a humanidade. Então ela se revela. Uma pessoa como Pai, outra como Filho, outra como Espírito Santo. Tá certo? Outra pessoa que crê exatamente desse jeito, e eu discordo dele em vários pontos, é o pastor Iago Martins, do canal 2 Dedos de Teologia. Tá lá o vídeo dele, chamado Jesus Foi Gerado? Uma interrogação. Tô colocando aí. E eu discordo com esse rapaz um monte de coisa, porque ele é calvinista fanático. Ele é além de calvinista fanático, é um esquerdinha. Então eu não compactuo com esse rapaz, não coaduno com a teologia dele. Estou bem distante de muita coisa que ele fala. Mas neste aspecto, ele pensa como eu. Que na verdade, essa é uma tese que já existia, eu não inventei nada. Eu só entendo que esta tese está mais adequada à palavra de Deus. Tá certo? É isso que eu entendo teologicamente diante do fato. Agora, olha que interessante sobre essa questão do gerado. Quando Jesus foi gerado? Gente, eu já fiz 4, 5 vídeos aqui. Jesus foi gerado no útero de Maria. Aí a Bíblia fala que ele foi gerado, no caso o corpo físico dele para a encarnação do verbo. Jesus foi gerado na ressurreição. Aí você tem Hebreus 1, 5 e 6, e você tem Atos 13, citando o Salmo 2, 7, que aí é uma ideia de coroado. É o pai gerando o filho no sentido como um rei. O pai passando a coroa para o filho, transformando ele no outro rei. Então é o gerado no sentido de coroado. Tirando esses 2 momentos que a Bíblia fala que Jesus foi gerado, no útero de Maria, para a encarnação do verbo, e na ressurreição, como rei de todas as pessoas que ele ia conquistar para o Pai, como seu salvador, e ele é nosso rei dos reis, no caso, Jesus não foi gerado em nenhum momento. Essa ideia de que ele foi gerado como o Filho de Deus, fora da eternidade. Se isso aconteceu, então a doutrina ariana é que está certa, e não a nossa doutrina. Isso é tão factual que uma outra pessoa, aí calvinista, preste atenção, uma outra pessoa disse o seguinte, na Instituta 1, tá aí o texto, João Calvino diz assim, por que de que serve disputar se o Pai gera eternamente? Tendo como indubitável que desde toda a eternidade há um Deus, 3 pessoas, este ato contínuo de gerar não é mais do que uma fantasia supérflua e frívola. Então essa ideia de que Cristo foi gerado fora da eternidade e etc e tal, João Calvino, entre muitos outros, acha uma ideia supérflua e frívola e uma fantasia. Não sou eu que estou dizendo. Então a minha cosmovisão sobre a Trindade está muito bem acompanhada. Quer pensar diferente?
A primeira pessoa da Trindade é o Eterno Pai, a segunda é o Eterno Filho, a terceira é o Eterno Espírito Santo. Para mim tá ok. Quer pensar como pensava o Dr. Walter Martin, como pensava o Calvino, como eu penso, como o Iago Martins, e eu acompanho nesse aspecto, sem problema. Então, as três pessoas da divindade, que é Deus, se revelam uma como Pai, outra como Filho, outra como Espírito Santo, na aplicatividade, na operacionalidade da salvação. Então, a doutrina da Trindade se revela. Então, essa pessoa que quer me denegrir por uma decisão pessoal. Você pode até discordar do que eu prego aqui e ensino no canal, mas tudo que eu ensino é bíblico. Tem outras cosmovisões bíblicas diferentes da minha, obviamente, mas eu não falo nada sem um embasamento teológico. Comigo é na Bíblia, não é na teoria humana ou na especulação revelativa de alguns falsos profetas que tem por aí. E de novo, eu nunca enfrentei, tirando na esfera islâmica e na esfera adventista, gente tão fanática que nem na esfera calvinista. Como tem gente, como o calvinismo gera gente doente, mentecapta, fanática, obtusada. Impressionante. O mesmo problema que eu achei no islamismo, no adventismo, eu achei aqui no calvinismo. É impressionante. E olha que eu enfrento tudo quanto é tipo de seita. Testemunho de Jeová, mórmon, espírita, católico, ateu, hindu, etc, etc, etc. Mas essas três facções são as que me atacaram com mais ódio. Islã, adventismo e calvinismo. Impressionante o ódio. É um ódio gratuito, porque se tivesse dado motivo, pelo menos. Mas olha, gente, eu estou aqui, de peito aberto, fazendo teologia, com muita propriedade. Eu não faço teologia sem propriedade. Não estou preocupado em produzir vídeo. Eu estou preocupado em divulgar a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá bom, gente? Então tá aí mais uma refutação. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E se ficou alguma dúvida sobre a questão, eu vou deixar aqui no final deste vídeo outros dois que eu fiz sobre esse assunto. Mas se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo que eu te mando PDFs e materiais para você estudar. Tá bom? Um grande abraço e, se Deus assim permitir, até o nosso próximo vídeo.